O nosso assunto a partir de agora é relacionado à saúde. Hoje é dia 3 de março, É comemorado, é lembrado o Dia Mundial da Audição. A OMS lançou um apelo global, por maiores cuidados com a saúde auditiva. Esse é o nosso primeiro tema aqui no Sagres em Tom Maior. E eu vou te mostrar um dado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo elas têm surdez moderada ou severa. A previsão é de que até 2050, 900 milhões de pessoas poderão ter algum grau de perda auditiva, o que significa 1 em cada 10 habitantes do planeta. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a fonoaudióloga Márcia Araújo e também a Lívia Bailão. Primeiramente, boa tarde, doutora Márcia, seja bem-vinda aqui no Sagres em Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Boa tarde também para a Lívia Bailão, seja bem-vinda. Olá, Jordana, um grande abraço para você que está no estúdio, juntamente com toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. Obrigada, Márcia, pela presença conosco aqui nesse tema interessantíssimo, para a gente conhecer um pouco mais a fundo sobre a questão auditiva, e quero deixar um grande abraço aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Pois é, e para a gente começar, eu queria que a Márcia falasse para a gente, assim, se todas as pessoas, eu, você, a Lívia, quem está nos acompanhando, se todos nós estamos sujeitos a ter essa perda auditiva. Sim, sim. Estamos aqui realmente para falar, que hoje a gente comemora o Dia Mundial da Audição, para chamar um pouco da atenção mesmo das pessoas, para dar um pouco, um apelo a mais em questão de os jovens hoje, usa muito fone de ouvido com som muito alto, então isso causa muita perda auditiva. Hoje em dia já é obrigatório também o teste da orelhinha, que é diagnosticado precocemente. Já dentro da maternidade, o pessoal já faz o exame para detectar alguma perda auditiva. Com isso, ajuda muito nós, com esse diagnóstico, e a prevenir mais as doenças, Então, devido a esse aumento, que eles falam em 1 em cada 10 pessoas, é por isso. Mau uso também, o pessoal usa muito cotonete para limpar dentro da orelha, o que causa mais as infecções de ouvido, porque a cera é uma proteção, da orelha, e o pessoal limpa esses fones de ouvidos, as pessoas não higienizam, então causa mais bactéria, então vem as infecções mesmo de ouvido, infecções de ouvidos repetitivas causam uma surdez, então tudo isso vai agravando a cada dia mais, e os jovens não se alertam a isso, e quando o idoso demora muito, já tem o envelhecimento precoce, já vem um envelhecimento, da audição, torna-se precoce devido a esses outros objetivos de antes, pelos maus cuidados, pessoas também expostas a ruídos, trabalhadores que não usam EPIs. Então, chega uma idade mais avançada, que acontece esse envelhecimento mesmo da audição, ele já está com uma perda, assim, bem considerável, ele demora até 7 anos para identificar essa perda, e mais 2 anos para buscar um tratamento. Hoje em dia, nós temos aparelhos auditivos gratuitos pelo SUS, no qual é só a pessoa, qualquer idade, procurar um otorrino, pela rede estadual de saúde, fazer o cadastro, que consegue sim o aparelho. Então, há muitos meios hoje da gente, está muito mais fácil, para lidar com isso, e conseguimos mesmo dar uma melhorada na audição das pessoas, passar esses cuidados para eles, mas é pouca gente que tem acesso a isso, a essa informação. As pessoas acham que é difícil e não procuram o tratamento. Então, hoje, nesse Dia Mundial da Audição, a gente quer conscientizar a população a qualquer tipo de ruído, tontura, o som alto atrapalha, a voz de uma pessoa falar, às vezes, também atrapalha. Acontece muito o isolamento social.
porque a pessoa não está escutando o que a outra está falando e tem vergonha de pedir para repetir, e às vezes tem até vergonha de falar que não está escutando. Então, essa pessoa isola, ainda mais com essa pandemia, né, que a gente já está ficando assim, isolado, a gente está mais expostos a televisões, a sons, né? A gente não está tendo contato com outras pessoas. Então, isso agrava muito mais na situação que nós estamos hoje. Então, a gente tem que mesmo conscientizar as pessoas a procurarem o otorrino para fazer uma consulta e fazer o exame com o fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo, juntamente com o otorrino, ou até mesmo o pediatra, ele vai encaminhar uma melhor forma de tratamento para aquele paciente. Crianças com atraso de fala, chega muito no consultório para a gente. Então, a gente pede, vê lá o teste da orelhinha, que hoje em dia é obrigatório, então é mais fácil para a gente identificar aquela perda, mas as mães não procuram, acham que não é nada, né? Então, não procura a fundo fazer exames mais detalhados para saber. Então, a criança já chega para a gente com atraso de fala, com 4 anos, 5 anos de idade, e a gente vai ver aquela criança tem uma perda. Então, olha o tanto de anos que ela perdeu, né? Que ela ficou naquele ambiente ali, ó, sem escutar, ou com aquela dificuldade de escutar, né? Torna-se uma criança nervosa, agressiva. Então, o diagnóstico precoce é muito, mas muito importante em todas as idades. Tanto criança, bebê, uma criança em estágio de desenvolvimento de linguagem, o jovem, né, com esse som alto, com fone de ouvido na orelha, os trabalhadores que trabalham em ruídos e não usam, né, o equipamento de proteção que a empresa dá para o trabalhador, né, e ele não faz o uso, então ele acha que não acontece com ele, então chega um tempo, essa perda auditiva, já não consegue trabalhar mais. O idoso, né, com o envelhecimento do sistema auditivo, que é normal, né? Nosso organismo todo envelhece mesmo, que se isola, que não quer conversar ao telefone com os filhos mais, que não aguenta o barulho dos netos. Então, isso tudo vai prejudicando. E hoje a gente tem, né, vários recursos para ir atrás, para procurar e dar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Então, estamos aqui para falar realmente sobre a importância das pessoas procurarem um tratamento. Ótimo, né, Jordana? Deu para a gente entender, Márcia, esse universo, né, dessa questão auditiva que parece que passa despercebido, e essa ignorância nossa também causa isso que você está falando, né? Essa não procura, esse diagnóstico tardio. Pelo que eu entendi você falando, por exemplo, mães cujos filhos têm um retardo, né, na fala, e aí, quando vai ver, uma questão de audição. Mas o exame precoce, ele não serviria exatamente para detectar essa situação? Isso. O exame chama teste da orelhinha, ele é realizado dentro mesmo do hospital, após o 2º ou 3º dia de vida. Então, alguns exames dão alteração, mas às vezes não é por uma perda. Às vezes é o excesso de líquido amniótico ali dentro da orelha ainda. Então, a gente pede para repetir daqui 30 dias. Então, tem mães que com 30 dias não voltam para realizar o exame. E às vezes não é pelo líquido amniótico ali dentro da orelha. Às vezes realmente foi uma perda, uma má formação, né? Porque crianças prematuras é um risco, tá? Para uma perda auditiva, bebês baixo peso, caso de surdez na família, que a surdez também é hereditária, má formação dos ossos da face, da parte da orelha, a mãe também que teve infecções, né, durante a gestação, durante a gravidez, como sífilis, toxoplasmose, HIV, né? Então, essas mães não retornam para fazer o exame. Sim.
Sim, e aí a gente, só um pouquinho, Jordana, deixa eu só já emendar aqui a outra pergunta. Aí, Márcia, seria então a população economicamente ativa, os jovens, eu falo jovens aí a partir de 16 anos, Isso. que já trabalha, né, já pode trabalhar normalmente, Isso. seria a população economicamente ativa o grande público-alvo dessa conscientização? Como que seria isso? Ou realmente não, é criança, jovem, adulto e idoso também? Isso. A campanha alerta a todos, desde recém-nascido a idosos, né? Hoje, o mais grave para a gente são a perda auditiva nos jovens, né? Devido a, por exemplo, o celular hoje é muito acessível a todos e todo mundo quer trabalhar escutando música. Então, a pessoa está ali na sua função e o fone de ouvido, na maior altura, que mata as células ali dentro do ouvido, vai prejudicando a audição dele e ele não percebe, porque já está acostumado com aquele fone de ouvido, os trabalhadores também, que acabam acostumando com o barulho e se sentem incomodados com o tampão de orelha, então também não usam. Né? Então, uma perda auditiva diagnosticada no recém-nascido é algum fator, né, que aconteceu durante a gestação ou até o problema hereditário, mas o jovem que nasceu com a audição normal, né, e se perdeu devido ao fone de ouvido, né, ou até mesmo a gente foca muito também no uso do cotonete, né, o cotonete é para ser usado da parte de fora da orelha, né? Não dentro da orelha. Então, muitas pessoas não sabem disso. Então, você tira a proteção da orelha, que é a cera, né? Às vezes a pessoa fala que é sujeira, né? Tira aquela proteção, coloca o fone de ouvido, que está ali cheio de bactérias, né? A poeira também causa isso. Então, aumenta o número de infecções e causa uma perda auditiva também. Nós estamos em contato com a fonoaudióloga Márcia Araújo. Doutora Márcia, falando um pouco sobre essa questão, essa relação entre audição e desenvolvimento da fala, né? Você citou um pouco sobre isso aqui com a gente, mas, por exemplo, até que ponto, né? A partir de que momento que a mãe ou o pai, eles podem ter essa dúvida que o filho, ele está atrasando na fala? Porque, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, ela só fala papai e mamãe. É normal, é natural, já tem que se preocupar? Qual que é o momento, a quais sinais nós devemos estar atentos? Isso. A criança, ela aos 9 meses, ela já, né, tá balbuciando, tá a preparação das primeiras palavras. Com 1 ano e 2 meses, ela já começa a falar papai, mamãe, dá, água. Com 1 ano e 8 meses, esse vocabulário já está aumentado, né? Com 2 anos, a criança começa a falar frases. Mamãe, dá água, né? Papai, passear. E com 3 anos de idade, ela está falando mais frases duplamente, né? Então, a gente tem que observar a partir dos 2 anos de idade. A criança não está falando muitas palavras, a criança nem está falando frase, já é um sinal de alerta. É bom procurar um otorrino para fazer alguns exames e imediatamente procurar um fonoaudiólogo para avaliar esse desenvolvimento da fala dele. Sim. Jordana, não sei você, mas eu, com cotonete, eu faço igual a Márcia falou, enfio lá dentro da orelha para limpar, achando que estou fazendo certo, viu, Márcia? Claro, com esse detalhe. O tempo todo. Exatamente. Em termos de como esse estudo é um estudo que traz números, números preocupantes, alarmantes para as autoridades, né? Como você julga, Márcia, como você avalia, avalia que deveria ser a conduta do poder público em relação a isso, né? Nessa questão de saúde, como que as autoridades se organizariam para lidar com essa questão? Olha, eu acho, assim, muito divulgado, né, assim, a campanha, assim, todo ano há campanhas de diversas modalidades,
né? Por exemplo, hoje o Dia Mundial da Audição não está passando tanto na televisão, acho que poderia dar um pouco, todos os canais darem um foco maior, né? Porque as pessoas hoje têm muito acesso à TV e também ao celular, então poderia, sim, há um aumento da divulgação desses dias de conscientização, ainda é pouco, né? E também os próprios médicos ou os pessoal desses postinhos também está divulgando, né, a possibilidade que a pessoa tem, por exemplo, de uma perda auditiva, conseguir um aparelho gratuito, né? Então, orientação é fundamental para o paciente. E também as pessoas, igual você falou, você não sabia do uso do cotonete, né? Então, para você ver o tanto que seria bom as pessoas estarem realmente divulgando, até entrar essa higiene pessoal, né? De estar ensinando a pessoa ali, né, a lavar o ouvido, porque é um órgão tão sensível, né? Porque a gente mesmo que passa quando tem uma dor de ouvido é insuportável. Então, um órgão muito sensível do corpo. Então, sim, tem que ter o maior cuidado com ele. E para você ver, a perda auditiva ou alguma coisa relacionada à audição, o tanto que atrapalha a vida da pessoa, sim, né? Em todos os sentidos. E, igual eu te falei, desde o recém-nascido até o idoso, né? Então, poderia ter mais campanhas da divulgação para as pessoas. Divulgação tanto tratamento e prevenção, sim, né? Prevenção, tratamento, né? Os cuidados a serem tomados, a importância do diagnóstico precoce, o tratamento que existe, né? O que é dado, né, pelo sistema de saúde, o que é oferecido por ele, né? Há muitos tratamentos, como terapia, também é oferecido para o sistema de saúde. Sim, sim. Jordana? Sim. Tá certo, nós estamos conversando com a fonoaudióloga Márcia Araújo. Doutora Márcia, eu quero agradecer a sua participação aqui no Sagres em Tom Maior, né? E queria também que, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que você falasse para quem está nos acompanhando, né? Fizesse um alerta, né? Para que quem está nos acompanhando buscar mesmo a conscientização e a informação, né, relacionadas à audição. Isto. Pessoal, quem tem criança em casa, que está com um atraso de fala, com 2 anos de idade, que não fale, procura um fonoaudiólogo, procura otorrino para fazer exames. O jovem também, que já está com ruído na orelha, tenha conscientização do uso dos fones de ouvido, sempre colocar um pouco abaixo do som, não escutar muito som alto, os trabalhadores também, que por favor, use equipamentos de proteção, né? Isso vocês vão ver lá para frente, tanto que vai ser bom para vocês. Os idosos, né, que estão se isolando em casa, que não querem mais conversar ao telefone, vamos também abrir o olho com eles, vamos levar eles para fazer o exame é simples, não é doloroso, para a gente diagnosticar esse tipo de perda. Vamos colocar um aparelho auditivo nesse idoso para ele voltar a escutar as pessoas, né? A sair desse isolamento social e ter acesso, né, à fala normalmente, porque eles perdem até a fala, porque eles não querem mais, como eles não estão compreendendo, né? Então eles nem querem conversar mais com as pessoas. Então vão um alerta para as pessoas que tem alguém em casa com essas queixas, né? Procurar um otorrino e procurar um fonoaudiólogo também. Tá certo, nós conversamos com a fonoaudióloga Márcia Araújo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para você e o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço a todos. Estamos à disposição. Tá certo, os esclarecimentos, né, falando sobre esse assunto, sobre os cuidados, a higiene com a audição, né? Hoje, dia 3 de março, Dia Mundial da Audição, vale a conscientização, né, para esse problema, para essa possível perda auditiva que, como a doutora Márcia falou, todos nós estamos sujeitos. Essa entrevista na íntegra, ela está disponível, vai estar disponível daqui a pouco lá no nosso canal no YouTube, o youtube.com/sagrestv e também no sagresonline.com.br.